Ok, pessoal, voltamos aqui para mais a parte 2 da nossa aula de recursos humanos, né? Ética e relações interpessoais, aqui pelo canal Educação. Então apareçam aí no bate-papo, manda um oi aí que eu quero saber se vocês estão aqui, tá certo? Então vamos aqui dar continuidade à nossa aula de hoje, dia 6 de julho, é sobre códigos de ética na área de recursos humanos. Então é perfeito. É para, de fato, você ter uma noção do que é o código de ética de vocês. E, gente, é a base aqui. Então, agora a gente vai falar sobre das relações com a empresa e entre os profissionais. 14º, né? Cumprir fiel e integralmente as obrigações e compromissos assumidos mediante contratos ou outros instrumentos relativos ao exercício profissional. Bom, isso aqui é interessante porque todo mundo tem um contrato de trabalho que vai estabelecer qual é a tua função ali dentro. Então, é importante que você cumpra, né? 15º, não ser conivente com erros. Olha aqui, galera, se liga. Não ser conivente com erros, faltas éticas, crimes ou contravenções penais praticadas por outras na prestação de serviços profissionais. Então, lembra do caso aqui? Olá, galera aí, é o Vídeo Nunes, né? Sussuapara. Gente, e a pessoa lá que ficou milionária em Sussuapara, hein? A pessoa já apareceu. Toda vez eu fico aqui pensando, gente, que uma pessoa tá milionária em Sussuapara. Já apareceu aí, professora Elisete, essa pessoa é milionária, ela foi pegar o dinheiro dela. Conte aí pra gente essa fofoca. Que tem fofoca que é tranquila, né? Tem fofoca que é saudável, né, gente? Então, olha aqui. Isso aqui é interessante porque lembra do caso da atriz no hospital que teve a ficha médica vazada. O que foi que fizeram? Ela foi demitida. E foi por justa causa, porque ela foi completamente antiética. Aí tu vai me dizer, aí imagina o Miguel Neto, é o RH lá, né, Miguel Neto. Aí o Miguel Neto diz, olha gente, é paia, é triste, porque essa funcionária, ela é tranquila, ela desenvolve um bom trabalho, mas ela foi antiética e você precisa respeitar. Aí tu vai lembrar, poxa, eu tenho que lembrar do 15º artigo do meu código de ética. Eu não posso concordar com erros, com faltas éticas, tá certo? Ah, tô vendo aqui. Apareceu, né? Inventou uma viagem para Teresina, a pessoa fugiu, né, gente? Eu acredito, né, gente? Olha, eu nunca esqueci de um caso, né? Só vou contar isso aqui, eu volto já. Nunca esqueci de um caso de um cara que ele ganhou na Mega Sena, gente. E a mulher contratou duas pessoas para poder matar ele, né? Então, é muito pesado, porque as pessoas elas ficam com medo, né? A gente vive um momento que a galera é totalmente antiética, né? Então, você disse que não voltou. Eu soube que é um senhor muito pobre. Olha aí, que ele possa ter consciência, né, gente, desse dinheiro, que realmente possa ir transformar a vida dele, né? Porque tem muita galera que pega em dinheiro de Mega Sena e a galera torra o dinheiro inteiro, né? Muito rápido, né? Pensa assim, 6 milhões, eu acho que foi isso, né? Um dinheiro muito alto, mas aí a galera pensa que dinheiro dá para o resto da vida e não rola, não. Né? Então, espero que ele consiga e realmente que dê certo, né? A gente torce para isso. Porque o tanto de gente antiética que existe, né, gente? Total. Então, olha aí, é vedado aos profissionais de recursos humanos. Olha aí o que vocês não devem fazer. Primeiro, usar de má fé com seus companheiros de trabalho, seus clientes e fornecedores, né? O que é de má fé? É, a Leidiane disse, dinheiro não aguenta desaforo. Eita, Leidiane, é verdade, viu? É verdade. Não tem aquela história, né, de... como é, gente, o ditado do... eu não levo desaforo para casa, né? Dinheiro não aguenta desaforo.
É, total. Olha aí, lembra da história que eu contei dos postos de gasolina, né? Porque semana passada eu tinha visto essa matéria que alguns postos de gasolina aqui na cidade de Teresina haviam sido barrados porque estavam adulterando a gasolina. E claro que adultera a gasolina porque a galera quer tirar lucro em cima disso, né? Porque se eu tô pagando R$ 8 no litro de gasolina, precisa ter 1 litro de gasolina. Eu não tô pagando para eu ter 700 ml de gasolina e 300 ml de água. Não é isso que eu estou pagando. Então, tem que agir com. Não pode, eu ia dizer o contrário. Não pode, né, gente, usar de má fé a ideia de que eu confio em você, né? E aí você acaba, ó, me passando para trás, né? Como a gente fala. Outro ponto, infligir a moral da empresa, claro, né? Então a empresa, ela é uma empresa que ela fala de sustentabilidade ou de diversidade, e eu sou uma pessoa que, não, eu não concordo. Não dá para não concordar, né? Tem que respeitar a cor, a religião, a identidade de gênero, a orientação sexual. Outro ponto, nunca usar da amizade para se beneficiar futuramente, né? Então não dá, muitas vezes, eu trabalho com uma amiga muito querida na empresa, só que essa minha amiga, ela cometeu um erro antiético, que não dá, não consigo. A gente fala assim, é passar pano, né? Então, eu trabalho junto com a Leidiane, eu adoro a Leide, adoro, adoro, adoro. Mas aí a Leidiane foi antiética. Não dá, eu não posso passar pano para a Leidiane, eu preciso lembrar do meu código de ética. Aí eu vou conversar com a Leidiane, vou explicar a situação, ou a gente vai tentar resolver um problema, ou é algo insustentável, eu vou ter que desligá-la da organização. Eu preciso ser ética. Não adianta ser minha melhor amiga, gente, né? Porque a galera é muito assim. A gente fala, eu sou a pessoa antiética, eu respeito, são todos iguais, mas aí eu beneficio quem é do meu lado, a galera que é minha amiga. Aí não dá. Certo? Vocês concordam comigo? Olha, outra questão, tornar pública nenhuma informação obtida por via de testes de personalidade e outros meios de acesso à individualidade. Isso aqui é um ponto interessante. Eu quero falar mais sobre isso no nosso segundo semestre, viu? A Leidiane diz que tem que haver a imparcialidade, não é isso, Leidiane? Total. E aqui, olha só, gente, tornar pública. Tu não pode tornar pública nenhuma informação que tu obteu enquanto profissional. Por quê? Porque geralmente, né, eu quero trabalhar um pouco com isso com vocês, esses testes de personalidade nas entrevistas de RH, né, e aí tu guarda muitas informações daquela pessoa e tu não pode compartilhar isso com ninguém. Tá bom? É do mesmo jeito lá da enfermeira que vazou a ficha médica da atriz. Ela não poderia, porque são informações privadas. Do mesmo jeito que o RH não pode. Não pode. Imagina, aqui o Miguel Neto, ele vai fazer uma entrevista com a Maísa. Cadê tu, Maísa? Vai fazer uma entrevista com a Lívia Maísa. E aí depois a Lívia Maísa consegue, entra, começa a trabalhar lá. E aí o Miguel Neto começa a dizer, olha, tu acredita que na entrevista da Maísa ela disse isso e aquilo outro? Gente, não dá. Isso aí você fez uma entrevista. Você colocou a pessoa para trabalhar na empresa. Não pode depois ficar fazendo comentários sobre o que vocês conversaram durante a entrevista de emprego. Né? Muitas vezes as pessoas se abrem, elas compartilham alguma situação da vida pessoal, ou então tem pessoas também, né, que nesses testes aí de personalidade, a pessoa acaba se expondo, porque teoricamente é para ela confiar no RH. Não dá para depois você ficar compartilhando o que foi conversado com você. A mesma coisa, eu estou enfrentando um problema pessoal, aí eu vou lá na RH da minha empresa, a Leidiane, eu exponho, olha, Leidiane, eu estou enfrentando um problema na minha família,
explico ali para ela, vou ter que faltar no outro dia, porque eu vou para uma reunião, não vou poder estar aqui, beleza. Aí a Leidiane, não, Kelly, beleza, eu entendo. Então amanhã você tira aí para resolver esse problema. E aí depois eu pego, a Leidiane pega e vai comentar com as outras pessoas que trabalham com a gente que eu vou faltar amanhã no trabalho, porque olha, a Kelly vai para uma audiência e se envolveu em um problema. Aí vai me expor algo que eu conversei somente com ela, que é do recursos humanos, que ela deveria estar interessada também na minha dificuldade, porque eu trabalho com ela, se eu não estiver dedicada, motivada, eu vou atrapalhar também. Então não dá. O que é conversado com você fica com você, ok? Outro ponto, jamais aceitar propinas ou assemelhados de fornecedores de serviços, candidatos a emprego ou de qualquer outra fonte. Outras fontes naturalmente vinculadas ao processo de trabalho na área. Óbvio, né, gente? Vai aceitar propina, além de tu quebrar o código, né, de ética, tu pode ser preso e parar na cadeia. E aí, tu vai aceitar propina? Eu espero que não, né? Jamais usar a perícia de formação ou exercício profissional para manipular sentimentos, emoções e percepções humanas em causa própria ou de terceiros, né? Então, manipular sentimentos, emoções, porque tu pode muito bem, tu é o gestor da empresa, tu pode querer tirar vantagens, porque teoricamente tu pode estar em uma posição de hierarquia acima dessa pessoa. Então, tu não pode, né, em nenhum momento se aproveitar disso, ok? Agora vamos voltar aqui para os deveres. Olha aí, a empresa, né, os deveres em relação ao RH e à empresa. A empresa que emprega o profissional de RH deve ter seus interesses defendidos em primeiro lugar nos assuntos concernentes à área, observado, né, o primeiro artigo. Ou seja, o RH ele defende os interesses da empresa. Ah, mas é na ideia de que tu vai relacionar o funcionário com a empresa. Mas quando tu for lá contratar uma pessoa e analisar o perfil dela, tu tem que pensar que o perfil dela vai bater com o perfil da empresa. E não porque tu tá julgando que aquela pessoa ela tem um bom perfil. Ah, eu gostei dessa pessoa, ela tem um bom perfil profissional, tem um bom currículo, mas tem que fechar com a empresa, porque tu tá interessado no fator empresa, né? Na hora de contratar, que eu digo, tá certo? Guardar absoluta confidencialidade a respeito de manifestações espontâneas da parte daqueles que busquem em RH a orientação para problemas pessoais e profissionais. Olha aí a ideia que eu falei. Então, eu tô lá com um problema pessoal. Então, eu tô lá com um problema pessoal e eu digo, né? Eu vou no RH e falo, olha, gente, eu tô com um problema pessoal, eu tô aqui com uma exaustão, eu não tô conseguindo render, eu tô tendo problemas de ansiedade e tal, eu não vou conseguir. Vou precisar me afastar da empresa. Aí depois está a empresa inteira comentando que eu tô com um problema psicológico porque alguém falou. Quem foi que falou? O RH, porque foi somente com a pessoa do RH que eu me comuniquei. Então, gente, é guardar absoluta confidencialidade, certo? Você precisa ser uma pessoa confiável. Você precisa ser aquela pessoa que as pessoas confiam dentro dessa organização. E se eu tiver com um problema profissional? E se eu chegar lá no RH e falar, olha, eu estou com um problema profissional, eu estou com um problema de que eu estou me sentindo sobrecarregada, eu estou com um problema com um determinado funcionário, eu gostaria de resolver. Aí o RH vai lá falar para o funcionário. Chega lá para o funcionário e fala, olha, a Kelly foi lá para mim, viu, falar de ti. Gente, cadê a ética? Cadê a confidencialidade? Tá certo?
19º, guardar absoluta confidencialidade a respeito dos planos e decisões da empresa, que envolvam as pessoas que nelas trabalham, mesmo que estes venham a significar algum desconforto, na medida em que houver expressa deliberação das instâncias superiores nesse sentido, né? Bom, a Leidiane, ela comentou assim no nosso bate-papo: o sigilo profissional é um requisito intransigível ao profissional de RH. Totalmente, né, gente? Percebo como tem muitas questões aqui que é do sigilo profissional. Por que sigilo profissional? Porque, gente, você não está trabalhando com uma máquina. A máquina quebra, aí tu, beleza, tu vai chamar um técnico, tu vai lá no técnico de TI e fala: olha, gente, a máquina está quebrada. Agora, se é uma pessoa que está desestruturada emocionalmente, se é uma pessoa que ela está passando por uma síndrome do pânico, por uma depressão, por crises de ansiedade ou mau relacionamento com outra pessoa na empresa, não dá, gente, não dá para você chegar e começar a explanar isso aí. Você precisa ter o sigilo, porque é assim que se resolve. E também um bom senso. Olha, essa questão da ética envolve o mínimo, gente, que é o bom senso. Não é? Eu sempre penso nisso, é o bom senso. 20 aqui, encaminhar com absoluta isenção para as instâncias superiores da empresa ou a quem couber, conforme cada caso, as informações obtidas em pesquisas de clima interno, estruturadas, informais, né? Isso aqui é interessante. O clima interno é o quê? É o clima organizacional. É uma questão de respeito, né, Leidiane? Com certeza. Bom senso, respeito, empatia, é tudo aqui relacionado, né, gente? Então, tu imagina, eu sou RH e eu começo a fazer uma pesquisa interna, né? Então, eu dou um questionário, eu formulo um questionário sobre o clima organizacional, a Leidiane, ela responde, não precisa assinar. A gente vai falar muito sobre estratégias no segundo semestre. Não precisa assinar, né? E aí, beleza. E aí eu começo a ver, eita, isso bem aqui é a Leidiane, olha aí a Leidiane, o que ela pensa da empresa. Então, eu não quero resolver alguma questão, eu não quero melhorar o clima dentro da empresa que eu trabalho, eu quero apenas ver quem é que está achando bom ou ruim daquela empresa. E aí não vou tentar resolver o problema, vou compartilhar com todo mundo. E olha aí, com quem é que eu vou compartilhar? Apenas para quem couber isso. Apenas, né, para a minha equipe, para as pessoas que estão resolvendo aquela questão comigo. Mais uma vez entra a questão, né, do sigilo profissional. 21º, exercer a profissão independentemente de questões religiosas, raça, sexo, gênero, nacionalidade, cor, idade, condição social ou de qualquer natureza, inclusive administrativas. Então, eu até marquei aqui, porque, gente, não pode estar os teus valores pessoais e privados acima, né? Então, tu vai fazer aí uma seleção, né, dentro de uma empresa, aí tu pega o currículo, tu só vê o currículo da pessoa, só vê. Não tem foto, não tem sexo, não tem nada. Não tem cor, não tem nada. E aí a pessoa chega lá para trabalhar com aquele currículo. Aí na hora que tu vê a pessoa, aí tu começa a entrevistar ela, tu descobre que ela é de uma religião tal. E aí tu pensa, pessoa desse tipo é de religião, eu não quero não. Aí não tem como. Aí você já está sendo antiética, né? Porque você já está fazendo um julgamento por questões pessoais. Então, você está sendo antiética, né? Então, tu vai lá fazer uma seleção e só vai mulher para a seleção, aí tu pensa, não, eu quero homens, né? Porque isso aí entra a questão do machismo. E aí tu tá sendo o quê, então? Antiética também, porque tu não pode levar isso em consideração. Tu tem que levar em consideração, né? A não ser que seja uma vaga pensada
para um determinado gênero. Então, tu tem que levar em consideração ali o currículo, a capacidade, a habilidade, as competências daquela pessoa, gente. Isso é que você precisa levar em consideração. Outro ponto, apontar falhas nos regulamentos e normas das instituições quando as julgar indignas do exercício profissional ou prejudicial ao empregador, devendo, nesse caso, orientá-lo para corrigir as falhas, para evitar penalidades dos órgãos competentes, né? Então, vocês trabalham em um lugar e aí dentro desse lugar não tem água para o funcionário beber, tu vai ser penalizado no dia que uma legislação, fiscalização do trabalho bater na tua empresa. Aí tem uma pessoa cadeirante, aí tu diz assim, a gente apoia muita diversidade, nós temos até um cadeirante no nosso trabalho e o cara não tem como ir no banheiro, porque não tem banheiro adaptado. Então, ó, já quebrou completamente essa noção do que é ter ética. Tá certo? Então, quero que vocês se liguem nisso aí também. 23ª, fazer parte das entidades de classe, como os sindicatos, associações. Isso é interessante porque tu consegue ter muito mais noção em relação ao teu trabalho, como as pessoas estão trabalhando, como é que está dando certo. 24º, exigir justa remuneração no trabalho. Isso aqui é interessante, gente. Eu descobri que tem um site, ele é norte-americano e agora eu não lembro o nome dele, mas me cobra, porque na próxima aula eu posso até, agora no segundo semestre, né? Eu posso colocar lá nesse site os funcionários de qualquer tipo de trabalho do mundo inteiro, eles vão lá e colocam, né? Então, imagina, o RH em Teresina. Eu vou lá no site e coloco, olha, eu sou RH em Teresina e eu ganho tanto por mês, tanto por hora trabalhada. E aí outras pessoas daquela área, elas vão conseguir se basear um pouco naquilo, né? Eu achei interessante, porque às vezes a gente recebe uma remuneração e não sabe exatamente quanto é, né? Se realmente o nosso trabalho está valendo aquilo ali mesmo. Ou não, né? Então, é a ideia de que também é um direito seu exigir uma justa remuneração pelo seu trabalho. Então, é por isso que é importante que você tenha uma noção do que é o seu trabalho, do tanto de responsabilidade que tu tem, do tanto de função que tu tem dentro dessa empresa, tá certo? Olha, isso é interessante, porque também está no código de ética de vocês. Sigilo profissional. Olha aí, Leidiane, o que você falou, né? Sigilo profissional. O sigilo, ele é fundamental a qualquer profissão. Mantém o respeito, confiança e dignidade. Bom, gente, eu acho que já é autoexplicativo, né? Quando o RH é a pessoa em que o funcionário ele precisa ter confiança para poder falar quando ele não está se sentindo bem, quando ele não está se sentindo motivado, se ele está enfrentando alguma dificuldade dentro daquela empresa, ele não pode, a pessoa que trabalha, a colaboradora, o profissional ali, ele não pode se sentir inseguro. Então, eu trabalho dentro de uma empresa, eu não posso ter medo do gestor de recursos humanos. Eu não posso ficar com medo de dizer assim, poxa, olha, a situação aqui está difícil, eu não estou me sentindo aqui valorizada, e aí eu não posso nem falar nada, porque senão eu vou correr risco de ser demitida. Não pode, gente, existir isso, né? O trabalhador precisa se sentir à vontade dentro daquele trabalho para poder expressar as suas angústias em relação ao seu desenvolvimento dentro daquela organização. É por isso que o sigilo ele é fundamental, porque o sigilo ele tem uma relação com respeito, confiança e a dignidade. Em qualquer profissão, né? Ó, 26º, observar suas obrigações, evitar e reprimir negócios escusos, né? Manter a equidade e lealdade em todo o seu relacionamento. Lembra que a gente teve uma aula aqui só sobre equidade, discutir a ideia de equidade, de igualdade. Então, por exemplo, eu trabalho junto com uma pessoa que é cadeirante, ou com uma pessoa que tem
um espectro autista. Não tem como. Ela tem necessidades que são diferentes da minha. Uma pessoa cadeirante, ela vai precisar de uma rampa, de um banheiro adaptado. Então, para ter equidade, não adianta dizer assim, olha, as duas pessoas têm banheiro. Sim, mas o banheiro de uma pessoa cadeirante precisa ser adaptado, precisa ser diferente, precisa ter um apoio, um tamanho maior, não é isso? Então, não tem como, a gente precisa de questões que são diferentes. A equidade é isso, é tratar os diferentes com diferenças. Essa é a ideia, ok? Outro sigilo aqui em relação ao sigilo. O gestor de recursos humanos deve manter sigilo do processo de recrutamento e seleção, pois o candidato, sendo estimulado nos fala muita coisa, que é de sua intimidade, não vai influenciar na atividade a ser desenvolvida na organização, né? Então, olha, quando tu tiver em um processo de recrutamento, de seleção, não dá para tu ficar compartilhando ali as tuas opiniões. Tu pode ser influenciado por aquilo ali. Tu tem que ser imparcial, né, gente? Tem que esperar a seleção acabar e aí sim, beleza. Conversar depois disso, mas enquanto não. Proibições. Não permitir, isso aqui lembrando, está dentro da questão empresa RH. Não permitir em nenhuma hipótese a exploração do trabalho infantil e reservando-se o direito de denunciar as organizações ou entidades que adotem essa prática. Bom, mais uma coisa que é óbvia, né, gente? Não pode ter exploração do trabalho infantil, não pode ter criança trabalhando. Para você ter um RH e você contratar uma pessoa, ou ela é de maior, ou ela é maior de maior, não, né? Desculpa. Ou ela é maior de idade, ou pode ser um menor aprendiz, né? Acho que o menor aprendiz é de 14 anos, né? Até 18. Eu acho que é isso, a partir dos 14 anos de idade. Então, tem que ser, olha, na legislação. Muitas empresas contratam menores aprendizes e é muito interessante, porque é uma oportunidade que aquela pessoa tem de estar inserida no mercado de trabalho. Hoje, o Brasil é um país que tem um número de pessoas desempregadas muito grande, quase 15 milhões de pessoas desempregadas hoje no Brasil. Ocorreu um crescimento do trabalho informal. Então, ainda tem aquela justificativa das pessoas dizer que para contratar alguém, a pessoa precisa ter experiência, mas se ela nunca for contratada, ela nunca vai ter experiência, gente. Então, menor aprendiz é uma ótima oportunidade, né? Você também gera uma transformação social. Então, se atentem nisso, é super interessante, tá certo? Outra proibição, não permitir nos processos ou em qualquer outros fatores relativos ao desempenho profissional, qualquer forma de relativa a qualquer forma de discriminação relativa à raça, gênero, orientação sexual, cor, religião, idade, origem étnica, incapacidade física ou mental ou qualquer outra classificação protegida por leis federais, estaduais ou municipais. Gente, sejam profissionais que valorizam a diversidade dentro das suas empresas. Isso é fundamental. A gente fala aqui tanto de transformação social, então a gente precisa levar essa transformação social para a empresa que a gente trabalha. Outra proibição. Isso aqui, gente, é tão importante, ainda mais no Brasil, né? O Brasil, a gente o Brasil é o país que mais mata a população LGBTQIA+, é o país mais racista da América Latina. A gente tem do mundo, né? Eu acho que é isso mesmo. É um dos países aí mais racistas do mundo. A gente tem muito preconceito, acho que com a idade, é etarismo, eu acho o nome. A gente é muito capacitista também. Então não tem como. A gente fica falando o tempo inteiro,
todo mundo é igual perante a lei, todo mundo tem direitos, todo mundo tem que ser respeitado, porque na teoria é muito bonito. Na teoria é incrível, mas tem que existir na prática. E vocês vão estar em uma posição que vocês vão poder fazer essa transformação social. Lembra do exemplo que eu dei aqui, né, da marca de perfumaria aqui no Brasil, que no Dia dos Namorados gosta de ficar fazendo propaganda. Ah, tem diversidade na minha empresa. Tem, né? Aí bota lá na propaganda, aí tem um casal de mulheres, tem um casal dos homens, tem um casal de idosos, mas aí eu chego lá naquela empresa, é todo mundo igual, é todo mundo branco, é todo mundo heterossexual, não tem nenhuma pessoa com deficiência, então não gerou transformação social na prática. Ficou só no mundo da teoria, só lucrando em cima de uma causa social. Aí não faz sentido. Aí eu sou uma empresa que eu falo que a gente aqui aceita todas as pessoas, a gente é antirracista, mas aí a gente chega na empresa, não tem ninguém negro ou negra, né, preto, trabalhando na empresa. Então, que diversidade é essa? Que inclusão é essa que tu está fazendo? É só no mundo da teoria. Não gerou uma transformação social na prática. Então, se atentem nisso, gente. A gente fala tanto que quer um país melhor, então a gente precisa fazer isso. Ok? Todo mundo entendeu, né? Outro ponto, não admitir qualquer conduta que possa criar um ambiente hostil, intimidador, ofensivo. Não pode ter medo, não tem como uma pessoa trabalhar dentro de uma empresa e ela ter medo do gestor, da gestora de recursos humanos. Como, gente? Como que tu é um profissional que tu gera esse sentimento de medo, de tensão, tu é uma pessoa hostil, uma pessoa que ofende o outro? Não tem como, certo? Olha, não admitir que os colaboradores obtenham qualquer benefício pessoal decorrente do privilégio de informações. Outro ponto, né? Então, eu trabalho com a minha melhor amiga, aí a minha melhor amiga é lá super antiética e eu ainda tô apoiando, tô passando pano, né, como a gente fala. Aí eu ainda dou informações aqui para ela, né? Tem uma reunião, lá a pessoa que está na minha hierarquia pega e fala: olha, Kelly, aquela tua amiga ali, aquela fulana, tem que melhorar determinada situação. Aí eu vou lá para ela e digo logo, de cara, não, cadê o sigilo? Né? Cadê aí? Eu não posso obter qualquer benefício pessoal decorrente do meu privilégio de informação, certo? Outro ponto, deixar de pagar regularmente as anuidades e contribuições devidas ao Conselho Regional de RH, né, gente? Tem profissões que existe o conselho, a assistência social, a enfermagem, a arquitetura, engenharia, o RH, administração. Essa galera tem o conselho regional que precisa ser pago. Para tu poder trabalhar em uma empresa como RH, tu tem que ter o teu conselho regional ali pago em dias, né? É claro que eu também entendo que isso é uma grande questão. Quando a gente pensa no número de pessoas desempregadas no Brasil, com curso superior, muitas vezes é bem difícil pagar esse conselho regional, né? Gente, não tem como. Eu sou uma professora de história, né? Tudo eu faço recorte social e todas as pessoas deveriam fazer um recorte social, porque é muito fácil eu chegar para um trabalhador e dizer para o cara lá, para a mulher, né, para a pessoa, né, para os não binários, eu não posso chegar e dizer, olha, tem que pagar o registro. Aí a pessoa vai me dizer, Kelly, mulher, tá difícil, eu não tenho dinheiro para pagar, e aí? Bom, mas é isso, né, gente? Também é preciso entender todas essas questões, né? Mas está aqui, você precisa pagar o seu registro, né? Outro ponto, deturpar intencionalmente a interpretação de um conteúdo, de um documento, né, de leis, de acordos.
Bom, o não cumprimento deste código, né, segundo a gravidade, terá as seguintes penalidades: advertência confidencial, suspensão do registro profissional. Então, tu é um RH e se tu for pego, o Miguel Neto, professora, a senhora vai falar mais desse Conselho Regional em outras aulas? Vou, Miguel Neto, eu vou falar, tá bom? É porque nesse primeiro semestre a gente focou na ideia de discutir a ética profissional, pessoal, empresarial, o código de ética, e aí no nosso segundo semestre a gente vai entrar também nessas questões burocráticas, tá bom? Então, olha aqui, se tu, por exemplo, né, tu pode, imagina que tu comete uma situação antiética aí no teu trabalho, Miguel Neto. Aí tu pode ter o teu registro profissional suspenso por até 1 ano. Vai caber ao conselho, né, recolher a carteira de identidade profissional da pessoa que cometeu um ato antiético aí, foi pego, né? Porque a gente sabe que a galera é antiética, às vezes não acontece nada, mas aí, se tu for pego, tem consequências. As penalidades serão anotadas na carteira de identidade profissional e no cadastro do Conselho Regional, sendo comunicado ao Conselho Federal. Porque quando a gente fala, né, do Conselho Regional de RH, tem lá o código de ética, né? Tu existe, tu tá lá, o conselho, todo mês quando tu paga, na verdade é uma anuidade, tá bom? Tu só paga uma vez no ano. E aí a dica vai guardando dinheiro, todo mês tu guarda um pouquinho, porque começa assim, eu vou falar isso mais de uma forma específica depois, né? Como eu disse, mas assim que a pessoa ela se forma, ela tem um valor, depois de 2 anos o conselho aumenta, né? Vai dependendo, tá bom? As penalidades, né? Então vai ser tudo cadastrado no teu conselho regional. Tu tem uma identidade nesse conselho, entendeu? Bom, então vamos aqui fechar com as nossas considerações finais para que depois a gente consiga responder às nossas atividades, ok? Então, olha aqui. Os gestores deverão ser éticos. Tudo que a gente já falou, né? Os gestores deverão ser éticos com seus funcionários, ser responsáveis por ações passadas, pelo cumprimento de leis e normas. A ética gera credibilidade e confiabilidade, alicerces de bons negócios e bons relacionamentos profissionais ou individuais, para enfrentar os desafios de mercado que estão cada vez mais competitivos, né, gente? Olha aí como a ética ela é tudo, né? De horizontes incertos e de comportamentos dinâmicos, faz-se necessário pensar e agir estrategicamente, com muita ética e responsabilidade, com atenção no dia a dia e foco nas tendências, perspectivas, possibilidades e hipóteses de negócios que o futuro pode nos apresentar. Ok? Todo mundo aqui fechamos o nosso código de ética do RH. Foi bem interessante, porque a gente discutiu conteúdo de ética de tudo quanto foi jeito, né, gente? Discutimos aqui a origem da ética na filosofia, vimos contextos atuais de ética, né, em relação à corrupção, em relação à ética em profissões, como no RH, como no jornalismo, na medicina, analisamos aí alguns casos antiéticos no Brasil. Então, é interessante porque a gente discutiu também, né, sobre questões que estão na atualidade, que estão em todo momento no país que a gente vive. Então, a gente discutiu, de fato, a ética em muitos aspectos. E quando a gente chegar no segundo semestre, a gente vai discutir mais um pouco. Mas aí, no segundo semestre, eu quero trazer questões mais burocráticas, né, como o conselho regional, né, que você acabou de falar, e questões de estratégias, né, como que funciona uma entrevista,
de que forma que você vai, né, desenvolver estratégias ali dinâmicas dentro da organização, tá bom? Eu quero que a gente se ligue nisso. Leidiane comentou, muito interessante mesmo, professora. Nada melhor que os futuros técnicos de RH conhecer o código de ética dessa profissão, justamente. Por isso que quando a gente planejou aqui, eu pensei em deixar a última aula do semestre justamente sobre o código de ética específico da profissão. E aí vocês conseguem perceber que é específico da profissão, mas tem questões aqui que são universais, né, gente? Como a própria questão do respeito, do sigilo, é algo que está presente em todas as profissões, né? Então, tem questões aqui que são específicas do RH e tem questões também que é de forma geral no mundo da ética, não é isso? Bom, então agora eu deixei aqui algumas questões para que a gente possa responder. Essa aqui é a nossa primeira questão, então eu vou começar a ler aqui com vocês, tá bom? Então, olha aí, primeira questão, diz assim: as discussões éticas vêm ganhando espaço no mundo corporativo em nossos dias. Afirma-se que a busca de uma identidade moral para a empresa, afinada com os novos anseios dos consumidores, constitui-se um importante movimento em busca de vantagens competitivas. Não apresenta uma ação da área de recursos humanos para o fomento de uma postura ética empresarial. Letra A: estabelecimento de um plano de comunicação e capacitação para a transformação do comportamento ético em um valor institucional. Bom, gente, com certeza isso aqui é verdadeiro, né? A gente precisa ter um plano de comunicação e capacitação. Você que é gestor, gestora de RH, você precisa saber se comunicar com o outro, ser transparente com as decisões daquela empresa, ter projetos de capacitação, sim. As empresas, elas também têm essa obrigação de capacitar seus funcionários, né? Aí vão dizer, ah, professora, mas, por exemplo, a gente tem uma empresa, você é a professora, você que tem que estudar, você que precisa se aperfeiçoar. Gente, mas a gente precisa também da empresa estar ali, oferecendo uma capacitação. Como eu falei, preciso o quê? Se interessar. Se interessar, gente, pela equipe, tá bom? Então, aqui, com certeza, o item A, ele está verdadeiro, né? Eu quero o quê? O falso, né? Isso. Quero aqui, ó, o que não apresenta uma ação da área de recursos humanos. Letra B, inclusive, isso aqui eu também quero falar no segundo semestre. Técnicas, né, de comunicação, como as dinâmicas para poder capacitar, para poder conversar, discutir com esses funcionários, vai ser legal. Letra B, alinhamento de todos os níveis hierárquicos para a elaboração e implantação de um código de conduta interno. Alinhamento de todos os níveis hierárquicos. Isso quer dizer o quê? Eu sou RH e aí eu entendo que eu sou superior ao Miguel Neto que está aqui comigo, né? Aí eu vou dizer, olha, Miguel Neto, o código de conduta só serve para ti. Para mim não, claro que não, gente. Código de conduta é para todas as pessoas que estão dentro de uma empresa. Nós sabemos que existem hierarquias, né? Porque a gente às vezes tem um CEO da empresa, a gente tem ali o chefe do marketing, né? A gente tem o RH, aí, enfim, a gente tem o chefe do TI, né? Que é da tecnologia. Aí vou dizer, ah, não, você que é o TI da tecnologia, né? O TI, o chefe do TI pode ser antiético e outro não? Claro que não. Todo mundo tem que ter um código de conduta, né? Então aqui também é verdadeira. A galera tem que estar alinhada. Letra C, levantamento junto a mercados potenciais de posições éticas desejáveis, possíveis de serem adotadas pela empresa. Tá, levantamento de posições éticas desejáveis, passíveis de serem adotadas pela empresa.
Olha, vou ver aqui o outro. Vou ver aqui, porque olha só. Levantamento de posições éticas, todo mundo sabe qual é a posição ética que é desejável, né, gente? Letra D, implementação de incentivos ao pessoal para o compromisso de implementação de uma nova cultura organizacional. Implementação de incentivos ao pessoal. Claro, lembra que é função, você motivar, você se interessar pelas pessoas que estão dentro dessa empresa contigo, se importar com a cultura da empresa. Lembra que a cultura são os valores, as crenças daquela empresa. Isso também é de responsabilidade do RH. Desempenho de função estratégica na articulação dos diferentes departamentos da empresa, através de sua ação sobre os colaboradores. Sério, verdade. Agora, por que que a letra C ela não é? Porque passíveis de serem adotados, olha aqui, posições de éticas desejáveis. A gente tem que interpretar, né? Agora eu tô aqui, me liguei. Porque, gente, ética não tem meio termo. Não existe, então tem posição da ética que eu quero na minha empresa e tem éticas que eu não quero. Não faz sentido. Não existe uma ética que é desejável. Ou você é uma empresa ética ou você não é. Ou o RH é ético ou ele não é. Então, a Leidiane é a RH, aí ela vai me contratar. Aí ela vai dizer, olha, Kelly, eu quero que você respeite quem é uma pessoa que é cadeirante na empresa. Por favor, você precisa respeitar essa pessoa. Você precisa ser ética, né? Aí beleza. Lembra que também é função do RH dizer o óbvio, né? Instruir ao óbvio, que é eu respeitar aquela funcionária nova. Beleza. Aí na hora de a Leidiane pega e pensa o quê? Não. Ok, a Kelly é ética ali. Mas agora eu quero uma pessoa que me ajude a desviar dinheiro da empresa. Aí não existe. Ou tu é ético ou não é. Aí eu vou dizer, olha, mas eu sou uma pessoa ética, eu respeito as pessoas dentro da minha empresa. Eu respeito a religião, a cor, a etnia, o gênero, o sexo, mas eu estou roubando a empresa. Então você não é ética. Não existe desejar um tipo de ética, gente. Então isso aqui, ó, falso. Beleza? Então aqui é a alternativa letra C. Ok? Todo mundo entendeu? Vamos agora para a nossa segunda questão. O Chiavanato argumenta que as pessoas são elementos-chave para uma organização. Claro, uma empresa, uma organização, é por isso que tem esse nome, é o organismo vivo. Uma empresa ela é formada por pessoas e presta serviços para pessoas. É por isso que as pessoas são elemento-chave, é a base. Na medida em que são determinantes para o alcance ou não dos objetivos organizacionais. Tal afirmação, segundo o autor, aplica-se tanto às organizações públicas quanto às privadas. Considerando-se a importância das pessoas para as organizações, não é objetivo da área de gestão de pessoas, letra A, motivar e qualificar continuamente as pessoas. É verdadeiro, é objetivo da área de gestão de pessoas. Motivar, tu motiva a pessoa dentro daquela empresa, porque tu está preocupada com a percepção que ela tem do clima organizacional. Como é que eu motivo? Eu motivo valorizando o trabalho, apontando que aquela pessoa ela faz um bom trabalho, né? Mostrando para ela que eu a conheço, que eu me interesso pelo trabalho que ela desenvolve, qualificando, porque a empresa ela também pode qualificar, né? Tem empresas que pagam um determinado curso profissionalizante na área daquela pessoa para que ela possa, né, claro, fazer com que aquela empresa cresça também. Isso é bem interessante. Então, é verdadeiro. Letra B, olha, manter políticas éticas e socialmente responsáveis, claro que é objetivo da área de gestão de pessoas, gente.
Letra C, identificar corretamente o público-alvo da organização? Não. Por quê? Quem é o público-alvo da organização? Então, eu sou uma empresa que eu sou deixa eu pensar aqui. Lembrei. Essa semana, gente, uma pessoa aí na internet ficou bem conhecida, né? E aí ela recebeu um sanduíche. Ela tweetou, né? Uma adolescente, eu acho que é aquela menina adolescente. Ficou conhecida aí na internet, porque se passa muito nas festas. Olha o que que acontece, né? E aí ela tweetou, eu tô morrendo de fome, queria um lanchinho. A empresa, uma empresa aí bem conhecida, né, de fast food, mandou para ela os sanduíches, né? E aí é o que a gente fala que é uma propaganda orgânica. Aí, isso é obrigação do RH? Não, é obrigação do marketing. Então, se eu estou numa empresa que vende remédio, que vende cosmético, que vende maquiagem, que vende roupa, existe um marketing dentro daquela empresa, existe toda uma organização que estuda quem é o público-alvo daquela empresa. Não é função do RH. Aí você diz, professora, mas se você diz que uma organização ela presta serviços, né, de pessoas e presta serviços para outras pessoas, é obrigação que o RH saiba quem é o público-alvo. Não. O RH, ele tem realmente que saber quem é o público-alvo do serviço que ele está prestando. Mas quem vai fazer esse repasse para ele é a galera que estuda isso dentro da empresa, tá certo? Então, olha aí, né, como vocês precisam se ligar. Porque facilmente tu poderia achar que isso é teu objetivo, é tua função, e não é. Você não é responsável por identificar o público-alvo daquela empresa. Existe uma outra categoria ali para poder fazer isso, tá certo? Então, ó, falso. Letra C, desenvolver programas de qualidade de vida do trabalhador. Claro, gente, precisa se interessar quem é o trabalhador, quem são as pessoas que estão ali dentro, né? De que forma, será que aquela pessoa tem uma percepção positiva do clima organizacional? É função do RH. Então, aqui o que está errado é a letra C. Vamos agora aqui para a terceira questão. No tocante às políticas e práticas de gestão de pessoas, julgue o item que se segue. Trabalho híbrido, presencial e remoto, horários flexíveis e semana condensada são exemplos de tendências da gestão de pessoas no setor público brasileiro. E aí, vocês acham que isso está certo ou está errado? Coloca aí no nosso bate-papo, por favor. O que que você acha? Isso aí está certo? Isso aí está errado? Bom, gente, olha, o setor público no Brasil hoje não é tão dinâmico como algumas empresas privadas. Também não são todas, né? Então, não é nem toda empresa privada que tem a sinuca, que tem o videogame, que tem um cachorrinho para poder ficar brincando, né? Porque são as novas tendências, né, corporativas hoje. Claro que não, o setor público ele é muito mais fechado. Então, a galera do RH muitas vezes não tem esse trabalho híbrido, não é você chegar naquela empresa, tu só tem 3 funções, aí tu trabalha 2 horas e diz, olha, beleza, terminei, posso ir embora? Não, geralmente tu tem um horário para tu poder cumprir, né? Então, está o quê? É errado, ok? Quarta questão. Considerando a gestão de pessoas e suas contribuições para as organizações, julgue o item a seguir. Ao conhecer as necessidades das pessoas nas organizações, os órgãos de gestão de pessoas têm, entre outras, a atribuição de ofertar serviços que melhorem a produtividade, as condições de trabalho e a valorização do lado humano no trabalho. E aí, essa quarta, ela está certa ou ela está errada, gente? É função do gestor de recursos humanos ofertar serviços que melhorem a produtividade? Sim. É objetivo, é sua função oferecer condições de trabalho justa, igualitária? Sim. É função de valorizar o trabalho humano? Também, né, gente?
Então, com certeza, a alternativa verdadeira, letra A. Está certo isso aqui, não é? Quinta questão, só para a gente fechar. Os trabalhadores são para as organizações o capital humano e seu talento é valioso como valor agregado e competências. De acordo com o Chiavenato, gente, a gente ainda vai falar muito desse autor aí no nosso segundo semestre também, viu? Talento significa que um profissional consegue reunir 4 componentes básicos. Olha aí, talento está relacionado com conhecimento, habilidades, julgamento e atitude. Habilidades, de acordo com a composição do capital humano, definido por Chiavenato, significa o quê? Letra A, aprender a utilizar o conhecimento de maneira concreta e proveitosa. Em outras palavras, quando a pessoa ela tem uma competência, é que ela sabe aplicar o conhecimento na solução de problemas, inovação e contribuição ao sucesso da organização. Verdadeiro. Por isso que é função do RH ele valorizar a competência dessas pessoas, as suas habilidades, porque é isso que vai fazer aquela empresa crescer, né? São os pontos fortes. Então, o RH, por isso que eu digo, conheça a sua equipe, valorize os pontos fortes da sua equipe, porque isso é o que vai dar certo. Então, se eu tenho um funcionário que ele é ótimo em se comunicar, ele precisa ficar na comunicação daquela empresa. Se eu tenho um funcionário que ele resolve, tem uma habilidade ali muito mais rápida com a tecnologia, eu preciso colocar ele lá. São os pontos fortes dessa pessoa que precisam ser valorizados. Isso também é função do RH. Ok, gente? Então, nós chegamos aqui ao final da nossa aula. Eu quero agradecer demais o trabalho que a gente desenvolveu aqui juntos nesse primeiro semestre. Quero agradecer aqui a participação de vocês. Dizer aqui que também o nosso trabalho ele é feito de uma forma em equipe. É por isso que eu sempre peço, né, para os professores presenciais estarem aqui presentes, para que vocês apareçam, tirem suas dúvidas, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido entender a importância da ética nas nossas vidas, nas nossas decisões pessoais e profissionais. No nosso segundo semestre, a gente vai ter a possibilidade de continuar desenvolvendo essas discussões, tá certo? Então, quero dizer que foi um prazer trabalhar com vocês no primeiro semestre e desejar para vocês ótimas férias, porque a gente merece. E que em agosto, né, a gente já vai estar aqui de novo, tá certo? Então, eu sou a professora Kelly Campelo, foi um prazer estar aqui com vocês. Desejo aí mandar um beijo, um abraço para todo mundo, desejar ótimas férias, que vocês consigam descansar, que no dia 1º de agosto a gente já vai estar aqui de novo, tá bom? Então, beijos e até mais.